Como estão contratando os times nordestinos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer o mercado da bola ligado, né, ao Nordeste, até porque a gente que torce Ceará acaba se comparando muito aos times nordestinos que, em sua maioria, disputam a mesma coisa que o Vozão, né? Tira o Bahia dessa equação aí, que o Bahia tem Grupo City, tem investimento acima, muito acima dos demais, mas a gente tem rivais diretos aqui na região e é uma forma da gente ver em que pé o Ceará está. Será que o Vozão tá lento? Será que o Vozão tá perdendo o time da janela de contratações ou tá muito cedo para falar isso? Vamos trazer aí um apanhado, o que é que Vitória fez, o que é que Fortaleza fez, Sport, Bahia, enfim. Tudo nesse vídeo. Já deixa o like aqui. No começo, quem puder, seja membro BPR. O membro entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Eu nem pedi para se inscrever, né? Se inscreve aqui no canal, cara. Você torce outro time? Se inscreve aqui, porque eu será um rival direto de vocês na Série A. Então se inscreve aí, porque a gente acaba falando um pouco das outras equipes do Brasileirão também, beleza? Vamos pro vídeo! Simbora, galera. Ó, deixa eu trazer para vocês o site do GE, né? O site de mercado da bola do GE, porque eu achei bem interessante aqui para a gente trazer, né, o que é que cada time está fazendo nesse momento do Brasileirão. Tá bem dinâmico, inclusive, o site do Globo Esporte. Tá aqui, ó, inclusive com a última negociação aí que o mercado está recebendo, né, digamos assim, que é o Jalil Elias, jogador que deve jogar pelo Fortaleza, né? Um encaminhamento acontecendo com o volante que é pedido pessoal do Vojvoda, desse time aqui, Yoho, tá? Então tá aí esse jogador que tá chegando no Fortaleza, mas dá para ter uma visão geral, né? Dos movimentos, Juan, jogador do São Paulo, tá de saída. Deixa eu ver o que mais aqui, Rafael Bilu, também do Juventude, né? Tá indo pro Juventude do Guarani, Juventude fazendo alguns movimentos, Juventude precisa sair da zona de rebaixamento, tá querendo uma reação na competição e tá fazendo um bom movimento de mercado, na minha opinião, né? Que é o atacante Gabriel Veron do Santos, deve estar chegando lá no Juventude também. Teve um problema aí do Santos com Gabriel Veron e uma dívida com o Porto, e aí o Juventude se aproveitou dessa situação aí para contratar esse jogador. Aqui tem informações do Neymar, cara. Eu nem sabia que o Neymar tava negociando com o Fenerbahçe, com o Fluminense. Eu tava viajando, eu não tava sabendo disso aqui não. Mas já tá confirmado que o Neymar fica no Santos, né? O Neymar já confirmou aí sua permanência até o final de 2025. Então, o Neymar jogará no Santos. Vamos focar agora nos times nordestinos. Aqui é uma forma geral. Quem quiser, dá uma olhada lá, né? No Central do Mercado, o site aí do GE, que traz um panorama geral sobre jogadores, até sobre Juventude aqui, ó. O Kaique deve estar indo pro Grêmio, né? Nosso volante, ex-volante do Ceará, saindo do Juventude. Em contrapartida, Luan Cândido, lateral esquerdo, deve estar chegando no Juventude. Juventude que está ali na 19ª posição. Faz uma competição bem ruim, mas só perde para o Sport, né? Aliás, só ganha do Sport. O Sport acaba fazendo uma campanha pífia, uma das piores da história até então, só 3 pontos, 3 empates. Então vamos começar pelo esporte, porque o esporte precisa reagir, né? O esporte precisa dar uma resposta ao seu torcedor. E aí, vamos ver aqui se aparece, ó, tá aqui, ó. O esporte fez alguns movimentos já. Pedro Augusto, volante do Fortaleza. A gente até brinca aqui, né? Nosso ídolo, nosso querido Pedro Augusto, jogador que foi muito perseguido pela torcida do Fortaleza por conta daquele pênalti perdido lá na final da Copa Sul-Americana, um pênalti que jamais esqueceremos. Deixará saudades aí ao torcedor alvinegro Pedro Augusto. Vai pro esporte. Brincadeiras à parte, é o movimento do esporte, na minha opinião, tá? Acho o Pedro Augusto um bom jogador, sim. E ele foi muito prejudicado, né, por essa questão de ser o jogador que perdeu o pênalti na final da Sul-Americana e tal. Acho que isso prejudicou demais. Pedro Augusto ficou muito pressionado por lá. Teve protestos, enfim, cara. Todo jogo que perdia era culpa do Pedro Augusto. Nem se ele tivesse fora do. Tava nem relacionado, mas era culpa dele, né? Então virou um jogador perseguido pela torcida do Fortaleza. Acho um movimento bom do esporte, sim. É um jogador que já atuou em alto nível na Série A ano passado, tá? E aí o esporte tem algo que nenhum time nordestino tem. Convenhamos. O esporte é um time, é um clube cheio de problemas. Compras assim de jogadores questionáveis por altos valores. Gastou 50 milhões de forma errada. Né? É um clube que às vezes não sabe o que fazer com dinheiro. Mas eles conseguem fazer dinheiro. É impressionante. Zé Lucas
tá aí negociando para ir para o Barcelona. Uma joia, né? Uma joia do esporte, 17 anos, volante, que pode ser a maior venda do esporte na história, né? Ano passado eles conseguiram vender o Pedro Lima por 10 milhões de euros, tá? E agora o clube já chegou a rejeitar uma proposta de 2 milhões de euros, 2 milhões e meio, quase 80 milhões de reais. Então é possível que o esporte consiga ir próximo dos 100 milhões com o Zé Lucas, que é um jogador com potencial de seleção da base, 17 anos. E uma coisa que o esporte faz muito bem é isso, é aproveitar financeiramente sua base, né? É algo que fica de exemplo, assim, em relação ao que o esporte consegue fazer. Porque, de repente, os caras conseguem 100 milhões. Pode conseguir, né? Pode conseguir aí em torno de 80 milhões. Então, é algo que a gente entende ali que o esporte consegue fazer muito bem, que é aproveitar suas joias quando eles conseguem captar ali um potencial ativo que tem potencial de mercado, valor de mercado, eles botam para jogar. Tô nem aí, ó. Bota para jogar, bota lá ele com minutagem de Série A, que isso vai valorizar ele e ele atuando bem, ajuda o jogador, ajuda o clube. Então isso aí pode ser uma grande fonte de renda aí para o esporte que gastou muito mal até agora, mas pode gerar uma receita aí que dá ao esporte um lastro maior de investimento nesse mercado de meio do ano, né? Então o Zé Lucas pode estar indo para o Barcelona, não está confirmado ainda. O Sport já contratou o Gabriel, goleiro que o Ceará buscou ali, né? Sondou no começo da temporada, mas foi para o Vitória. No Vitória ele não teve espaço, deve estar indo, né? Aliás, já foi para o Sport, já está fechado com o Sport. O Sport que inclusive foi uma troca de goleiros, né? Que o Sport cedeu aí o Thiago Couto pro Vitória, né? Gustavo Oliveira tá negociando aí, tá? Tá tentando repatriar o meia Gustavo, formado no clube, o time do esporte. E Lautaro Dias, jogador do Cruzeiro, interessa a equipe de Recife. O esporte precisa de uma reação histórica e tá tentando aí fazer seus movimentos no mercado, tá bom? Vamos aqui tentar trazer do... Bom, vamos passar pelo Bahia só para dizer que não tem nada, tá? O Bahia não tem nenhuma negociação em vigente até agora. É uma equipe que está muito bem na Série A, quinta posição, 3 pontos do líder, está em outra competição. É um time nordestino que está em outro nível, né? Está em outro patamar pelos investimentos, pela SAF, pelo Group City e hoje disputa na parte de cima da tabela, disputa por vaga direta aí na Libertadores, quem sabe até pelo título, né? Se conseguir melhorar ainda mais seu elenco, qualificar seu elenco, é possível disso acontecer, né? Então o Bahia está ali muito bem, obrigado, na Série A e até agora não fez movimentos de mercado. O Ceará também não, tá? O Ceará até então nada, porém, Danilo Queiroz falou que o Vozão está bem próximo de um atacante. Ninguém sabe quem é, mas bem próximo de um atacante. E a gente sabe, né, dos planos do Ceará, é bem provável que fique ali contratar um volante e 1 ou 2 pontas, né? Eu gostaria de mais um centroavante, reserva do Pedro Augusto, e quem sabe mais um jogador ali para lateral esquerda, a depender, né, do que possa acontecer. A gente tem um gap de qualidade entre Matheus Bahia e Nicolas, na minha opinião, né? Quando sai Matheus Bahia, a gente cai um pouco ali de rendimento. Então seria interessante ter mais uma opção, quem sabe até um cara polivalente que faça a lateral esquerda e faça uma volância também, sei lá, né? Um Dieguinho da lateral esquerda. Seria interessante, né? Mas aguardemos aí se o Ceará vai fazer esse movimento. O esperado até então é de pelo menos um volante e 1 ou 2 jogadores aí de ataque, principalmente pontas de velocidade, tá bom? Vamos lá pro, deixa eu ver, Vitória, né? Não falei do Vitória ainda. O Vitória tá aqui, ó. Gustavo Mosquito de saída, né? Gustavo Mosquito tá de saída, jogador vai para a equipe do Japão aqui, o Júbilo Iwata. José Wellison ia para o Vitória e não vai mais, né? Melou a negociação entre Fortaleza e Vitória. E o Vitória também, né? Cedeu aí o Gabriel, né, para o Sport. Até então, nenhum grande movimento, além da contratação do Thiago Couto e do Carlos Eduardo, que foi para o Mirassol, né? Uma outra negociação aí que houve, mas o Vitória não fez nenhuma grande contratação, não, né? Até então, sem grandes contratações, a equipe do Vitória. Eu falei de Fortaleza? Acho que não, né? Cadê o Fortaleza aqui? Fortaleza está assinando aí com o Elias, volante que foi pedido pelo Vojvoda. Deixa
Eu vou botar aqui, que eu acho que aqui é melhor, né? Pedro Augusto saiu pro Sport. Felipe Jonathan tá saindo pro Mirassol, por empréstimo. Jogador que conseguiu se queimar com as duas torcidas aqui, né? Impressionante. Que gestão de carreira, hein, Felipe Jonathan? Impressionante, cara. Impressionante. Mas enfim. O Ellison, como falei, não foi pro Vitória. Tinha um rumor sobre o Borreiro. Bom, não sei que rumor é esse, não me interessa muito. Lucas Sacha tava querendo ir pro Atlético Paranaense, né? E não foi por quê? As informações, inclusive, de mídia independente, Expresso Tricolor, salvo engano, foram eles que falaram, é que o Sacha quer sair do Fortaleza, né? Mas não rolou essa negociação aí do Fortaleza pro Atlético Paranaense. E o João Mendes, jogador aí que o Fortaleza tem interesse do Vitória de Guimarães, meio campista. Então tá aí alguns movimentos. Vocês podem ver, cara, que de forma geral são movimentos bem tímidos, né? Das equipes, assim. As equipes que estão na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, já com movimentos maiores ali, uma certa, né, um certo desespero, uma correria para contratações. Mas de forma geral, os nordestinos estão meio parados também, né? Ceará e Bahia nada, Vitória praticamente só um goleiro, Fortaleza tentando um pouco mais, o Sport com mais desespero aí, né, contratando jogadores. Então esse é um panorama geral aí das equipes nordestinas, até para a gente ter uma ideia do que é que eles estão fazendo. Boa parte são, né, concorrentes diretos do Ceará, isso interessa demais a gente. E você me fala aí se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo, cara. Saindo um pouquinho da bolha, falando de outras equipes, até porque é um momento de mundial, não tem tantas novidades em relação a um clube só, a gente vai podendo comparar também o que é que o Ceará está fazendo com outras equipes do Nordeste. Eu acho interessante. Se você gosta também, já deixa seu comentário aqui e fala pra gente quais equipes precisam contratar mais, quais equipes estão, né, contratando melhor até então, né, com esses poucos movimentos, e quantas posições você acha que o Ceará deve contratar. Acho que é importante você opinar por aqui. Fechou? É isso, valeu. Até a próxima, deixa o like, tamo junto, bora Vozão, bora pro racha.